Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a história do judô. Já que a gente está em casa, a gente pode aproveitar esse tempinho para dar uma relembrada sobre os assuntos que a gente conversa em sala de aula. O judô ele nasceu de um bullying, né? Vocês lembram o que é bullying? Quando alunos, adolescentes ficam brincando com um amigo, tira sarro ou mexe com as suas características de altura ou de peso ou cor. E nós sabemos, isso não é legal. Isso aconteceu em 1880, para você ter uma ideia de como já era hábito de adolescentes fazerem esse tipo de brincadeira que não é legal. E nesse caso gerou o judô, uma coisa positiva, né? Nem sempre as coisas vão para esse lado, mas nesse caso, um adolescente chamado Jigoro-san, ele, para se defender dessas críticas, né, desses ataques, ele foi procurar em academias lutas que existiam na época. E foi praticando e encontrou em várias delas sempre o mesmo propósito, que era ataque. Não era defesa, né? Era machucar, era atacar o seu oponente, o seu adversário. Então, eles sempre propunham socos e chutes, né? E nessa parte é o que ele não queria. Ele não queria revidar. Ele queria, no momento de ataque, ele se defender. Jigoro-san encontrou numa das artes um pouco mais calmo, mas mesmo assim, alguns pontos que ele ainda não gostava. Essa arte chamava Jiu-Jitsu. Não é o Jiu-Jitsu que a gente conhece hoje, mas era muito parecido. O que ele fez? Ele continuou praticando, inclusive ele se tornou faixa preta nessa modalidade, mas em um determinado momento ele foi fazer faculdade e na faculdade ele percebeu que ele poderia ele mesmo criar o seu próprio estilo. Então ele retirou o que ele achava que não era legal e aí passou a propor para os seus alunos essas regras, né, de não atacar, de sempre preservar o corpo do amigo, onde a luta, quando acaba, ele não pode estar machucado. E assim foi. E cada vez mais o Japão ele estava procurando uma modalidade que fosse mais pacífica. E aí os anos foram passando, ele conseguiu mandar esses alunos para outros países. Aí veio a Primeira Guerra, que ainda propôs mais paz ainda, logo depois que acabou. E depois ele colocou o judô para defesa dentro da polícia militar. Inclusive até hoje é usado como defesa. Lá no Japão a polícia não usa arma, né? Não existe arma. É só um cacetete ali para conter alguém mais exaltado, mas os policiais não usam armas. É sempre essa proposta pacífica de resolver as coisas na conversa. E o judô foi se tornando cada vez mais um esporte, menos uma luta, né? E os seus princípios foram usados depois em escolas, faculdades. E ele ficou conhecido mesmo depois das Olimpíadas. Mesmo ele sendo um esporte muito novo, ele foi colocado nas Olimpíadas muito antes de outros esportes que às vezes eram até de lutas, né, que eram até milenares. Né? O judô tinha ali 60, 70 anos, até menos. E aí ele foi colocado como demonstração já nas primeiras Olimpíadas e depois passou, após a Segunda Guerra, a ser um esporte olímpico. Aí todos os países quiseram que tivesse judô nas suas escolas também, para que seus alunos, né, e seus habitantes, né, eles pudessem também participar das próximas Olimpíadas. Bom, pessoal, e assim, de lá para cá, ele veio cada vez crescendo mais e cada vez sendo colocados nas escolas e nas faculdades de uma forma sempre de um caráter de esporte. Né? Apesar de a gente sempre achar que o judô é uma luta,
os princípios do judô eles são, na verdade, para serem usados na sociedade, né? Ele é uma proposta para que a pessoa aprenda na academia algumas regras de boa etiqueta, né? De educação e de paz, para quando ele estiver na rua, ele também tentar praticar isso, né? Vocês sempre na escola também têm essa mesma proposta, então o judô ele vem para somar esforços junto com a escola e junto com os pais, que sempre se preocupam com o futuro de vocês, certo? Bom, então eu vou deixar um link, se caso vocês quiserem saber mais profundamente sobre a história do judô, é só dar uma assistidinha lá, já que agora vocês estão com tempo, tá legal? Logo logo eu vou mandar mais dicas para vocês passarem o tempo de vocês, um pouquinho de exercício, uma alimentação boa, né? Aquela coisa que a gente sempre conversa em aula. Tá legal? Pessoal, tô com saudade de vocês. Esse momento logo logo vai passar e a gente já vai estar junto de novo. Tá legal? Abração!